Fala galera, tudo bom? Bora fazer aí o vídeo de fechamento, é o Thiago que tá falando, tá? Fazer o vídeo de fechamento de hoje, segunda-feira, 11/1. Tô gravando um pouco mais tarde aqui, tive os imprevistos, desculpem, tá? Tentar sempre seguir essa regra aí de já postar o vídeo às 8 horas. Então vamos dar uma olhada lá, começar aí pelos 5 minutos. Dia bastante conturbado na minha opinião, tá? Tanto o índice quanto o dólar confirmaram aí uns pivôs, né, dando início a uma tendência. Mas por conta do gap muito esticado, né, a gente lá dentro da sala ao vivo ficou com certo receio de comprar dólar. Eu pelo menos não comprei. A gente vai falar um pouquinho sobre. E o índice que veio no início da manhã fazendo topos e fundos, né? A gente tinha um movimento aqui de baixa, fez um pullback ou até uma consolidação esperando as médias chegarem, a gente confirma o pivô de baixo, né? E quando acionaria uma venda, né, o mercado veio e buscou o stop. Por quê? Isso acontece porque a gente está muito afastado das médias. Normalmente no começo da manhã com um gap muito forte é isso que acontece, né? Até as médias chegarem no preço, o mercado pode dar uma segurada. Quando a gente fez a venda, que seria aqui, né, a gente ainda não estava protegido pela média, né? O que acontece no pullback, o mercado vem e tiraria, nossa, se fosse o caso, tá? Então, extremamente importante a gente atribuir as médias no meu operacional, pelo menos, tá? No dólar tivemos aí a mesma coisa, com uma confirmação um pouco mais fraca. Tivemos o pivôzinho de alta, uma consolidação na média, e quando de fato a gente tem a confirmação desse pivô, tá, a gente tem um rompimento, porém, apesar do volume estar, né, maior do que os últimos, o volume está crescente, as médias do volume estão para cima, né, até a média do volume está crescente. Ele não estava forte o suficiente e a gente estava com uma expectativa de queda para o dólar, né, desde o começo da manhã. Consequentemente, isso a gente alarmou na sala, né, que o dólar podia vir para baixo a qualquer momento. Acreditava inclusive que ele ia cair mais do que o BC derrubou, tá? Vou falar um pouquinho dele ainda. Mas foi isso que aconteceu. O dia do dólar bastante consolidado, tirando a parte do BC aqui, o mercado praticamente não andou, né? E o índice veio perder fundo, aí ganhou topo, aí perdeu fundo, aí ficou nesse zigue-zague. Diversas operações, inclusive através de pivô, a gente vai dar uma estudada neles também. Porém, né, quando o dia não está direcional, como é a nossa expectativa de operar, né? É difícil da gente acreditar num pivô confirmado, né? Acho que eu vi pelo menos uns 3 possíveis operações aqui, acho que foram 4 na verdade, possíveis operações em cima de pivô. A primeira dando errado, a segunda aqui em cima deu certo. Bom, a gente olha. Vamos lá. Gap de alta, tá, gente? Então, tendência primária aí de alta, pelo menos no início da manhã, e seu primeiro movimento também de alta. O que acontece? O mercado ele já abriu, opa, com gap de 44 pontos. O que amanheceu, eu pensei, vende dólar para ganhar pelo menos esses 30 pontos. Por quê? Porque abriu muito fora do contexto. Não tínhamos volume, né? A gente tinha visto que o dólar tinha sido o primeiro a fraquejar. Provavelmente as notícias impactaram bastante, tá? E o motivo também não importa. Já que o mercado abriu com esse gap, eu estava pensando em venda forte. O mercado chegou a cair aí coisa de 15, 18 pontos e voltou a subir. Então, o primeiro movimento foi de alta, tá? Dava para pensar em compra aqui, porque foi um engolfo de alta aqui? Dá. Mas é 2 candles da manhã com o mercado já muito esticado. Eu não teria feito isso, não fiz, tá? O seu primeiro movimento foi de alta, ele consolida, tá? Tem uma espécie de power aí na média. Quem não comprou nesta região aqui, teria um stop barato, para normalmente buscar topo e depois um alvo de Fibo. Foi aquela, teria que entrar no rompimento do pivô com confirmação, que foi neste caso aqui. Porém, né, o volume ainda não estava acima da média e a gente estava com aquela expectativa de queda para o dólar. Às vezes essa expectativa é ruim porque gera, né, um viés e normalmente pode atrapalhar nossas operações, principalmente de day trade. Dessa vez não foi o caso, o mercado até chegou a romper, mas não foi um trade bem sucedido na compra. Quem operou somente por pivô com certeza tomou stop, tá? Sem contar, tá, que o stop estava meio caro aqui. Stop de coisa de 28, 29 pontos aqui, tá? Então não foi uma operação muito interessante. Stop ficaria muito caro. Teria que acreditar que o dólar andaria aí mais coisa de mais 20 ou 30 pontos para cima se a gente, né, traçasse nosso alvo aqui. Depois de um gap muito forte de alta, já bastante distorcido. Então, na minha opinião, esse trade não valia a pena. Inclusive, neste momento, se eu não me engano, eu já estava vendido, tá? Por outros motivos, mas eu já estava vendido. Se não, eu vendi próximo aqui, mas para buscar uma correção. O mercado consolidou por mais de uma hora. Inclusive na sala, gente, tá aqui, ó.
Essa região de stop aqui, para quem tinha comprado, o mercado fez esse fundo e voltou para o topo, né? Então eu falei para os alunos, né, se alguém tivesse comprado, sugeri que subisse o stop aqui para que ele não ficasse tão caro, tá? Então aqui neste momento a gente tinha um stop de 12 pontos, o mercado chegou a voltar para o 0 a 0, chegou a dar um pouquinho de gain, 4, 5 pontos. Se alguém ainda tivesse desistido dessa compra, teria tido tempo de sair, principalmente se fez médio, tá, durante essa queda. A gente sabe que não é o ideal, mas sabe que as pessoas fazem, então com certeza teve uma oportunidade de sair no 0 a 0 até com um pouquinho de gain. No pior das coisas, um stop acabou ficando mais barato graças ao mercado dando o fundinho mais alto para nós aqui. Depois o mercado vem durante a consolidação, perde a média, perdendo também um stop ali. O mercado volta para o topo, faz um falso rompimento e volta a cair, né? Então a gente consegue ver claramente aqui um retângulo, tá? O mercado não sai dessa região e ficou assim por horas, tá? Até que vem BC, tá? Detalhes do BC. Duas oportunidades de venda. Primeiro, martelinho no topo, tá? O ponto mais alto do dia até o momento a gente tinha uma possível venda aqui na perda da mínima com stop na máxima, tá? Para buscar normalmente uma média ou uma retração de Fibo ou até o fundo anterior. O momento que a gente tinha aqui, tá? As médias de 9, média de 20 e a retração de 1,8, acho que eram os pontos mais importantes, chegou a testar de 50 até. Para quem gosta de fazer algo 1 para 1, né, 2 para 1, também teve, né, mais do que isso. Acho que a gente viu isso nas últimas aulas também. Martelinho e martelo invertido em topos e fundos tem bastante força, principalmente quando a gente encontra o mercado lateralizado, como era o caso, né, bandas de Bollinger também estreitas, né, diversos, um mercado com pouco volume, então a gente tinha diversos fatores aqui indicando uma consolidação, né? Se a gente não tem volume, a gente não tem expectativa de continuar o movimento, a gente não tem uma tendência sendo definida, né? Volume para mim diz muita coisa. Então esses fatores junto às bandas, as próprias médias, né, que apesar de vinham ascendentes, elas vinham, né, em ondas, né? Normalmente a gente vê uma média mais direcional quando temos uma tendência. Não era o caso do dólar, tá? Por isso que eu digo que não foi um dia fácil, tá? Foram um dia de operações que podem ter dado operações de stop e operações que deram gain. Eu tô aqui para apontar todas que eu consigo ver, pelo menos as mais inteligentes, tá? Depois a gente, nos 5 minutos, temos mais um martelo, tá? No rompimento deste topo aqui, ó, esse falso rompimento, um martelo que acionou uma venda e deu stop, tá? Quem deixou o stop apregoado, né, tomou um stop aí, ponto de meio ponto, o mercado deu essa averinada e voltou. Acontece, tá? Que o mercado depois dá o mesmo candle, dá um outro martelo invertido, ou até no finalzinho aqui do dia tem mais um. Então se você entrou nesse martelo, talvez pudesse ter entrado no segundo, apesar de ter tomado um stop já. Enfim, se você entrou no primeiro, você tomou stop. Se você entrou novamente no segundo, você se deu muito bem, porque o mercado ficou consolidado, tá? Por coisa de 25 minutos e veio o BC. E aí veio a recompensa, tá? Então temos algumas estratégias aí que possivelmente deram boas e outras que deram ruins. Eu postei a minha operação no Instagram. Foram duas operações, concedeu acho que 2 e pouquinho, 2.800. Então deem uma olhada lá que vocês vão... Eu não sei se eu postei a operação em si do gráfico, mas eu postei o resultado. Bom, é isso. Depois, gente, veio o BC. O BC, ele perdeu o fundo, armou o pivô de baixo, mas, gente, entrou BC, né? Assim como notícia impactante abala a estrutura do mercado, abala nossas análises, o BC, obviamente, também abala, tá? Em todo caso, para quem pegou a venda aqui, parabéns, né? Surfou essa onda do BC que caiu 40, 50 pontos. Em todo caso, a gente fica de olho, né? O mercado fez o que depois que a gente perde o fundo anterior? Armou o pivô e fez um pullback. Vocês já viram falar desse movimento, só que na compra. Um TSI, né? Que vocês lembram? Deixa eu trazer o meu pente aqui que eu gosto de desenhar. A gente tem uma tendência definida, normalmente definida. Vem um candle, né? Seja ele para fazer pullback ou não. E a gente tem um corpo pequeno com um pavio grande, né? Abaixo. Tática de sombra inferior. É basicamente a estratégia do martelo. Compra no rompimento desta máxima, com stop na mínima. Basicamente. E a gente teve esse mesmo movimento no topo. Tinha um BC, mas perdeu o fundo. Armou pullbackaço, né? Armou um pivôzaço de baixo. E o mercado, obviamente, por estar muito afastado das médias, ele fez uma correção também muito forte. Se a gente traçar a fibra aqui do fundo ao topo, deve ter ido buscar o que? A última retração? Olha lá. Veio buscar exatamente a retração de 38 que a gente gosta para o dólar, né? Coincidentemente, foi um martelo invertido embaixo de uma
média de 20, né? Então, caso perfeito para uma venda aqui. Com stop aqui no topo. Beleza? Normalmente para pegar um fundo, o último fundo, para que se rompido, né, o fundo a gente espelharia esse movimento, traria o primeiro alvo para baixo, coisa que não acontece. Se o mercado não ganha fundo, volta para o topo. Da mesma forma que se não ganha topo, volta para o fundo. Tá? Ficou consolidado nessa região, até que o mercado testa fundo, fez um fundo duplo aqui e volta a subir. Tá? Então foi mais uma operação aqui, deu bastante ponto. Em relação ao fundo mais baixo, aí 19 pontos. Em relação ao primeiro fundo, 9, 10 pontinhos aí. Uma operação bem sucedida. E depois o mercado volta, né? Volta a ganhar topo, rompe o topo anterior, arma pivô, consolida e volta a cair. Então é um dia bastante estressado, na minha opinião. Toma cuidado na parte de amanhã. O índice estava muito esticado, a gente acreditava numa correção, assim como a gente acreditava numa correção para o dólar. O mais importante é a correção no dólar, né? Que ele já estava mostrando uma insegurança nessa alta. Acontece aí por conta de notícias, o índice foi quem caiu. Retrações para amanhã já estão traçadas, tá? Vejam que a gente terminou abaixo da retração de 61.8, então nosso alvo passa a ser, tá, a retração de 38 lá em 478, tá? Principalmente porque as médias também já estão apontadas para baixo, não tem nada que sirva de suporte para segurar esse dólar, tá? A gente não tem fundo nenhum, o último fundo está aqui embaixo, abaixo da retração, então eu tenho bastante convicção que o dólar pode abrir de repente ali, tá? Ou até perto da média de 200, dependendo do gap. Vamos esperar o primeiro movimento, né? Às vezes ele abre com gap de baixa para começar a cair, que seria esse movimento de pullback para depois já chegar caindo. Então vamos ficar de olho no mercado, tá? E a gente se abrir com gap de alta, né? A tendência passa a ser buscar topo novamente, que vai servir de barreira. Rompendo ele, a gente espera um movimento, espera um primeiro pivôzinho de alta nos 5 minutos e vai embora, tá? Detalhe, já tem 2 dias que a gente não atinge a média de 200, tá? No final do pregão de sexta-feira. Hoje a gente não chegou perto, o mercado só consolidou. Provavelmente por conta disso que essa tendência de alta não foi mais, esse dia não foi um dia mais forte de alta, porque a gente já estava muito afastado, já estava bastante distorcido, né? Se a gente continuasse subindo, com certeza viria uma correção muito forte amanhã, coisa que não aconteceu. Então hoje, amanhã, se tiver mais uma correção, vai ser um pouquinho mais fraca, para provavelmente depois continuar subindo. Por que eu falo isso? No diário, a gente já rompeu aí a retração de 50, quem lembra que a gente estudou esse movimento. Tá, a gente já rompeu a retração de 50, tá testando ali a 38, olha só. Se foi coincidência ou não, não sei, não me importo. Aqui é o último ponto que o dólar pode testar para continuar caindo, considerando uma tendência de baixa. Inclusive, se não romper, a tendência é voltar para o fundo, tá, gente? Voltar lá para os R$5, né? E se rompido, um novo pivô armado aqui. Beleza? Por enquanto é isso aí que a gente tem. Aqui eu queria mostrar o ABV para vocês também, tá? Aqui no diário veio rompendo o topo, coisa que, o que me faz acreditar que não vai ser um pullback para continuar caindo, tá? Pelo contrário, a gente vê notícias aí acontecendo, notícias ruins em relação ao coronavírus, né? Empresas quebrando e fechando e tudo mais, então de repente pode trazer mais uma alta volatilidade para o dólar. A gente pode ser que a gente volte a ver o dólar lá em 5,80 num futuro muito próximo, tá? Sem querer me gabar, mas eu disse que não perderia os R$5. Chama. Não tô brincando, gente. A gente faz o que o gráfico mostra, tá? Então fiquem com as análises do dólar. Vamos fazer o índice agora. Perdi a minha retração, calma. E o índice, gente, ó, o gráfico diário, ele ainda segue com uma forte tendência de alta. Deu um escorregão aqui, mas voltou para o topo, renovou o preço também, então tá tudo certo. Vamos ver se amanhã ele continua essa pernada para cima. Pode ser ainda que ele dê um recuo um pouco mais forte para depois subir, tá? Porém, nos 60 minutos, se a gente comparasse o dólar com o índice, né, coisa que eu gosto de fazer, o índice, né, o dólar ficou bastante lateral acima da média, enquanto o índice deu essa fraquejada um pouco mais forte. Já faz tempo que a gente não rompe um topo no ABV, né? E o índice igualmente veio caindo, né? Se a gente pegasse aqui, ó, pullback, rompeu o topo, esquece. Pullback, pivôzinho. Olha, teve uma entrada nos 60 minutos através de pivô aqui, hein, gente. Aqui, esse pivô de baixo se desconsidera porque rompemos o topo anterior. Então depois a gente volta e rompe fundo novamente. Então temos um novo pivô.
Aí o mercado faz o quê? Consolida e depois perde. Não atingiu o alvo ainda, falta coisa aí de 300 pontos no alvo no diário. Ainda assim foi uma bela entrada aí pro mercado. Índice de 60 minutos aí. Enfim, o ABV tá consolidado, querendo cair, perdeu o fundo anterior, está trabalhando abaixo das médias, inclusive a média vem caindo. Então, neste momento atual, o índice que se mostra um pouco mais fraco em relação à tendência de alta. Porém, a gente já viu várias vezes a gente rompendo, voltando para a média 9, rompendo, pode ser que a gente veja aí mais um pullback na média 9. Teoricamente temos espaço de mais de 2.000 pontos para cair, inclusive o falso rompimento pode até trazer um pouquinho mais. Ou seja, espero amanhã que o índice chega. Pode ser que ele caia um pouco mais amanhã aí. Vamos dar uma olhada. Para quem gosta de Bollinger, né, tem um setup pronto aqui de Bollinger, né, ó, fechou fora, fechou dentro. Quando a gente perde este candle, tá, perdeu o fundo de hoje, dá para pensar em uma venda com stop aqui em cima ou até aqui em cima, tá? O stop ali em cima é mais seguro, porém é mais caro. É um setup de Bollinger para quem gosta de operar, principalmente, tá? Porque as médias aparentemente estão começando a se estreitar. Então mostra aí. Temos vários indícios aí de que o índice vai dar uma segurada aí antes de sair rompendo topo atrás de topo. Por enquanto. Amanhã vai ser um momento, amanhã e depois de amanhã acredito que vai ser um movimento mais decisivo. Então vamos lá para 5 minutos. Quanto tempo de aula já tô falando aqui? Já falei 16 minutos, tem que fazer mais rápido essas aulas, né, gente? Ninguém merece eu ficar falando aqui o tempo todo, 20 minutos, 30 minutos. Vamos lá. Da mesma forma que o dólar teve pullback de alta, o índice também igualmente teve um forte pullback de baixa, quase 1.000 pontos, aí 750 pontos para baixo. E seu primeiro movimento também foi de baixa, tá? Aí ele faz ali uma consolidação, perde fundo, né, confirmando aquele pivôzinho de baixo aqui. Quem entrou provavelmente tomou um stop. Nada mais foi que um pullback na média 20 para continuar caindo, né, e veio primeiramente testar fundo, para se rompido, busca os próximos alvos ou até a média 200 aqui embaixo. O mercado testou fundo, não conseguiu romper, tentou de novo, não conseguiu romper, e é aquilo, gente. Não consegue romper fundo, volta para o topo, tá? É só isso, é só isso. Bem simples. Eu também estava de olho na retração de 50, tá? Além de confirmar o pivô de baixo, a gente novamente perdeu a retração de 50. E isso me fez pensar que o índice podia dar uma queda um pouco mais forte, mas a questão das médias, tá? Estava atrapalhando bastante. A gente estava no momento da venda afastado 800 pontos da média, né? Então quem gosta de operar com médias móveis não, em hipótese alguma, faria uma operação com 800 pontos da média afastada aí. Enfim, o mercado testa fundo não consegue e volta para o topo, tá? 124.300, onde a gente arma um pivôzinho de alta, né? Faz mais um pullback na média 9 e rompe topo, acionando uma entrada aqui em cima com stop aqui embaixo. Deixa eu tirar o imã aqui, gente. Ó, eu vou apagar, tá, essa retração de FIBA, mas fiquem ligados no retração de 50, que pra mim é um divisor de águas. Só pelo fato do índice estar ganhando e perdendo ela, já me mostra um dia bastante fraco em relação à tendência, que gosta de operar a tendência, né? Então o que você faz? Não faz nada, tá? Tínhamos aqui nosso pivôzinho de alta porque rompeu o topo anterior, tá? E o mercado faz um pullback na média 9, a gente já viu essa entrada diversas vezes. Uma entrada acionada no rompimento do pivô com o stop aqui embaixo. Ah, então quem operou pivô tomou um stop e tomou um gain. Ah, mas se você considerar volume, tá? Bollinger, de repente as próprias médias, esse setup aqui está muito mais inteligente de se entrar, porque a nossa entrada aqui já não está tão afastada das médias. Vejam que nosso stop, ó, no momento da entrada, estamos protegidos pelas médias. Então, fica uma entrada mais inteligente. Depois a gente teve uma espécie de bandeira, tá? E no rompimento dela daria para pensar em um médio para frente, né? Essa seria a forma acho que mais profissional de fazer um médio. Seria praticamente no mesmo nível de preço que a gente entrou, mas era uma entrada a nosso favor. Esse médio podia estopar aqui no fundo da bandeira ou até nesse finalzinho aqui. Acontece que o mercado foi reto ali, atingiu o nosso alvo e voltou a cair. Normalmente a gente vê o índice atingir no primeiro alvo, segundo alvo, né? Foi no primeiro e voltou a cair. A gente sabe que qualquer alvo de FIBO pode trazer inversão ou correção. A princípio era só uma correção para continuar subindo. Acontece que, né, antes da gente renovar topo, a gente perdeu o fundo. Portanto, a gente tem um pivôzinho de baixa aqui também. A gente faz um pullback na média 9 e perde esse fundo, tá? Primeiro alvo, rompeu. Segundo alvo. Ah, por que não é esse pivô? Porque aqui ainda podia ser uma pernada mais alta que a anterior dessa tendência de alta, né? Como não foi o caso, eu considerei este candle. O mercado foi ali praticamente cravar o alvo também de queda. Então, segunda entrada
de pivô, segunda não, terceira entrada de pivô. A primeira teoricamente teria dado errado, a segunda deu certo e a terceira também deu certo. Acontece que o mercado volta e faz um movimento, né, de recuperação bastante forte, porque essa pernada foi bastante forte, nada além do esperado, tá? Vem testar ali, normalmente busca a retração de 50, testa de 38, volta a cair. Percebam, tá, que apesar da gente ter rompido as médias e testado a rompida, inclusive a retração de 50 desse movimento, em nenhum momento as médias se tornaram laterais ou ascendentes, tá? Elas continuaram caindo. Então fica difícil a gente pensar em compra nesse momento. O mercado vem, armou um pivôzinho, pullback na média 9. Perdeu a média de 200, percebemos que nesse momento aqui a gente já está trabalhando abaixo da média de 200. Tem setup que usa somente a média de 200 como projeção, tá? A gente tem aqui um pivô durante o rompimento, né? A gente rompeu, fez o pullback de volta para dentro, só que as médias, né, de 20 aqui, as médias mais curtas vieram rompendo a média de 200 para baixo, portanto também sinaliza uma possível venda. E quando a gente perde este fundo, adiciona também outra venda com alvo aqui embaixo. Aí o mercado faz o que? Mais um pullback na média 9. Deve ter ido buscar o terceiro alvo ou até mais. Rompeu inclusive o terceiro alvo, tá? Rompeu um pouquinho o terceiro alvo e aí voltou. Então, tivemos aí 4 possíveis entradas de pivô. Para mim, um dia extremamente difícil. A gente rompendo e brincando aí com muito longe, afastado das médias no princípio. E depois trabalhando abaixo da retração de 50, depois acima, depois abaixo, depois acima. Né? Renovando fundo, renovando topo, renovando fundo, renovando topo, renovando fundo. Tá? Então, bastante complicado. Não foi um dia direcional. Eu não gosto de operar. E, né, já mostrou desde manhã que era assim que ele ia trabalhar hoje, né? Que ele ia cair isso tudo a gente não sabia se ele ia continuar lateralizado ou não, mas só pelo fato de na parte da manhã, né, ficar brincando para cima e para baixo da VWAP, para cima e para baixo das médias, para cima e para baixo das retrações de 50, da retração de 50, já se mostrou um dia fraco em relação à direção. Tá? Então, o que que a gente faz para amanhã? Para finalizar aí, gente. A gente pode trabalhar com essas retrações, já que o mercado está trabalhando dentro da mesma range, tá? É o que eu faço. Eu só traço uma retração nova quando a gente começa a trabalhar em uma range superior ou inferior ao candle anterior. Por enquanto, eu vou manter então a retração do dia anterior. Não só a gente nem chegou a fazer um falso rompimento, né? A gente bateu no fundo e voltou. Depois ficou parado aqui em cima. Não, mentira. A gente abriu aqui em cima, testou fundo e voltou. Para a gente traçar uma nova fibra, uma nova retração, a gente tem que perder esse fundo aqui, o 123.370, que amanhã também pode servir de suporte caso o mercado queira cair. Tá? Fiquem atentos à retração de 50. Quem quiser traçar mais uma retração do fundo ao topo do dia de hoje, vai ter retrações um pouco mais curtas. E você de repente pode ficar de olho nas duas. Só toma cuidado para não ter linha demais no seu gráfico e acabar te atrapalhando. Tá? Em todo caso, como a gente veio testar fundo e não rompeu, tá? Faltou alguns pontinhos aí para testar fundo e não rompeu, a expectativa é que a gente volte para a retração de 50 para depois talvez fazer esse movimento. Por que você está falando de queda? Porque o mercado se mostrou em tendência de baixa no final do pregão. Então isso aqui pode ser uma pernada 2 para uma possível pernada 3 de rompimento, tá? Detalhe, tá? A gente falou de correção para os próximos dias do dólar. A média de 200 já não está positiva, ela está lateral, querendo inverter. Obviamente as médias de 20 estão para cima, são médias mais curtas, né? 29 são médias mais curtas. Então, acredito sim no movimento aqui, de repente amanhã testar, retração de 50, buscar a média de 200 para depois voltar para o fundo e até romper e tudo mais. Consequentemente, gente, isso pode trazer uma volatilidade positiva para o dólar, tá? Falando de correlações. Só que como os dois ativos estão esticados, de repente a gente pode ver também os dois, da mesma forma que a gente viu os dois subindo, a gente pode ver os dois também caindo amanhã, depois de amanhã, tá? Então vem com as análises. Espero que eu tenha ajudado mais que atrapalhado. Não esqueçam de passar o feedback, tá, gente? É importante pra mim. Valeu, gente.